Certo. Então, olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Jéssica Collet, eu sou acadêmica do 6º nível do curso de Artes Visuais Bacharelado da Universidade de Passo Fundo e estagiária do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, o MAFS. Eu serei a mediadora desse encontro de hoje, que está sendo realizado em parceria com o Museu do Inter, o Museu do Grêmio e o Museu Júlio de Castilhos, todos de Porto Alegre. A mesa redonda Museu Mundo Digital e Museus em Transformação faz parte da programação da Primavera de Museus. Essa reunião está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente no canal do YouTube do MAFS. Eu peço aos ouvintes que mantenham os microfones desligados e que, se tiverem alguma colocação, escrevam no chat ou peçam a palavra, e ao final da exposição dos convidados, será aberto um espaço de discussão e resposta de questionamentos. Eu gostaria agora de passar a palavra ao professor doutor Rogério, para vice-reitor de vice-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade de Passo Fundo. Então, muito obrigada, professor, pela sua participação aqui conosco. Ok. Bom, boa tarde, Jéssica, boa tarde a todas e a todos que estão nos acompanhando através desse espaço digital. Queria cumprimentar cada um de vocês por esse trabalho, essa mesa redonda, que está encerrando essa semana, né, de primavera, dos museus, e que nós, da Universidade de Passo Fundo, através do nosso Museu de Artes Visuais, Ruth Schneider, tem participado de uma forma bem ativa e trazendo um tema, né, para essa mesa redonda que discute, né, o mundo digital e os museus em transformações. Todos fomos pegos este ano pela pandemia, que mudou completamente a rotina de trabalho em todas as áreas, e os museus, obviamente, não poderiam ficar de fora, né? Mas também estão buscando alternativas para que a comunidade, de uma forma geral, não deixe de visitá-los, mesmo que de forma virtual, né? Mas que possa acompanhar as atividades que são desenvolvidas. Agradeço também a presença aqui das representantes do Museu Júlio de Castilhos, Museu do Grêmio e do Inter, né? Até um Grenal, tivemos o Grenal durante a semana e vai continuar aqui esse Grenalzinho, né? Também no que se refere aos museus. Mas dou as boas-vindas, então, a todos, desejo sucesso, cumprimento os nossos alunos, todas as pessoas que estão envolvidas em mais essa atividade. Muito obrigado e uma boa mesa de debate para vocês. Muito obrigada. Jéssica, eu preciso, se meus colegas de mesa e o professor Rogério permitem, quebrar o protocolo. Eu só precisava agradecer e parabenizar o professor Rogério em nome de toda a instituição. Eu sou mestranda da URGS e pesquiso o Museu Histórico Regional, e eu acho que em nome de todos os acadêmicos que utilizam esses espaços, tanto o Museu Histórico quanto o Museu de Artes Visuais, como espaços de aprendizado e de extensão, né, de colocar em prática o que estão aprendendo na graduação. Eu sou cria do museu, eu fui estagiária durante a minha graduação, e fui funcionária também do museu, e com certeza, professor Rogério, minha formação foi totalmente, teria sido totalmente diferente se não tivesse passado por essa instituição. Então, eu parabenizo a UPF e já aproveito e estendo os parabéns a toda a equipe do museu, dos museus, né, que nesse momento de pandemia se reinventou e vem se reinventando, né, há tanto tempo. Por isso, desculpem, colegas, quebrar o protocolo, mas eu precisava parabenizar, né, o professor Rogério pela UPF manter esses espaços que, com certeza, fazem toda a diferença na formação acadêmica, e vida longa aos museus dentro das instituições universitárias. Os acadêmicos agradecem e precisam dessa formação. Desculpem, colegas, obrigada. Com certeza. Muito obrigado, Priscila, pela tua manifestação. Você que é da casa, né, que conhece a instituição, sabe o esforço que a Universidade de Passo Fundo, que é uma universidade comunitária, que tem um compromisso, né, com a educação, que tem um compromisso com a arte, com a cultura, com a pesquisa, né, com
com a ciência, com a extensão, né, com a extensão forte, uma extensão consolidada, tem feito um esforço muito grande nesses tempos, né, muito grande mesmo, assim. Mas é sempre bom ouvir esse retorno, né, porque esse esforço se deve justamente à comunidade e à melhor formação dos nossos alunos. É isso que a instituição busca diuturnamente em todas as suas atividades. Muito obrigado pela fala, parabéns, Priscila, pelo teu trabalho, tá bom? Muito obrigada pelas colocações. Nós vamos seguindo, então, com as apresentações das instituições. O Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, então, é vinculado à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade de Passo Fundo, juntamente com o Museu Histórico Regional. Eles estão localizados na Avenida Brasil, no centro da cidade de Passo Fundo, e atuam junto à comunidade passofundense através da realização de exposições com entrada gratuita, trabalhando também com agendamentos de turmas e de grupos. No momento, os museus se encontram fechados ao público e, por esse motivo, nós estamos trabalhando remotamente. Como já foi colocado, a live de hoje faz parte da programação da 14ª Primavera de Museus, que é uma ação de promoção dos museus brasileiros, coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Nesse ano, para a edição de 2020, o tema definido pelo IBRAM é Mundo Digital, Museus em Transformação. E a edição, ela conta somente com atividades em ambientes virtuais. Nós temos conosco hoje como convidados o Museu do Esporte Clube Internacional Rui Tedesco, o Museu do Grêmio Hermínio Bittencourt e o Museu Júlio de Castilhos, todos de Porto Alegre. O Museu do Esporte Clube Internacional Rui Tedesco está aqui representado hoje pela Juliana Zanata. Bem-vinda, Juliana, que concluiu a sua formação em jornalismo em 2017 na Universidade de Passo Fundo. Atualmente estuda MBA em Marketing Digital na Anhanguera. Em Passo Fundo, ela atuou como repórter na revista Destaque Rural e na RBS TV. Em Porto Alegre, ela foi freelancer com passagens por emissoras de televisão. Atualmente, Juliana trabalha como jornalista e social media de comunicação no Museu do Esporte Clube Internacional e assessora a vice-presidência de relacionamento social no que tange os consulados do Inter. Em 2016, participou do projeto Randon, desenvolvido pelo Ministério da Defesa. Em 2017, foi vencedora do prêmio Sindilat de jornalismo na categoria online. O Museu do Grêmio Hermínio Bittencourt está aqui hoje representado pela Cibele Barbosa da Silva, museóloga formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela é museóloga do Museu do Grêmio Hermínio Bittencourt. Atuou como bolsista de pesquisa e extensão no programa Mulheres, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável na Ilha da Pintada, Porto Alegre, coordenado pela professora doutora Ana Maria Dalazé. Atuou também no Museu de História da Medicina, desenvolvendo atividades na reserva técnica da instituição. Ela foi bolsista na Ação Social e Comunitária da URGS. Memória e Comunicação, organização do acervo do jornalista Alberto André, projeto coordenado pela professora mestre Marlise Giovanazzi. E também o Museu Júlio de Castilhos, primeiro museu do Rio Grande do Sul, aqui representado pela Doris Couto, que é diretora do Museu Júlio de Castilhos, mestrando em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduando em Políticas Culturais baseadas na comunidade pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais na Argentina, residente Ibermuseus 2018 no Museu do Vinho de Alcobaça, Portugal. Ela possui graduação em Museologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Doris, que já é nossa conhecida, porque em 2019 tivemos a exposição Amor que Mata, que foi montada no Portal das Linguagens no Campus 1 da Universidade de Passo Fundo. Temos também conosco hoje a Priscila Batistel Pulga, que realizou oficina na segunda-feira, dia 21, que também integrou a programação da Primavera de Museus do Mavris e do MHR, com a oficina Museu em Sala de Aula. A Priscila, ela é mestranda em Museologia e Patrimônio pela URGS e graduada em História pela Universidade de Passo Fundo. E ela é professora da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul.
Durante a graduação, Priscila foi estagiária e, após isso, funcionária do Museu Histórico Regional. Então, sejam muito bem-vindas. É um prazer imenso tê-las conosco. Obrigada por terem aceitado o nosso convite para compor a nossa mesa hoje. O tema norteador do nosso encontro, então, como já foi colocado, é Mundo Digital e Museus em Transformação. Porque nós sabemos que, com o contexto da pandemia, os museus se encontram, em sua maioria, fechados ao público. E, nesse sentido, é necessário encontrar alternativas para continuar se comunicando com o público, nesse momento de adverso. Nós, do Mavris e do MHR, encontramos nas nossas redes sociais um meio de dialogar com a nossa comunidade, majoritariamente através do setor educativo, com curiosidades, oficinas, lives, encontros, etc., encontros online. Mas nós sabemos que cada instituição trabalha com um contexto único, e as adaptações à nova realidade, elas vão variar entre os museus. Então, passando a palavra para as nossas convidadas, eu gostaria de que vocês apresentassem, falassem um pouco sobre o trabalho das suas instituições e também contassem para a gente como foi a adaptação dos respectivos museus no contexto em que nós estamos vivenciando hoje. Olá, boa tarde. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui hoje, compartilhando ideias, conhecimentos. Eu também quero agradecer o convite em nome do Museu do Inter, em nome da Daniela Amaral, ela que é museóloga e coordenadora do museu. Ela não pôde estar presente, mas ela está nos assistindo, então um beijo para ela. E, bom, a pandemia, ela pegou todos nós de surpresa, né? No museu, a gente sempre costuma se programar no início do ano, né? Com as nossas atividades, com eventos, com ações, né? Então, em março, a gente estava com muitas coisas já definidas, né? Até porque nesse ano, o museu, ele comemorou 10 anos de história, completou 10 anos de história em abril. Então, a gente já tinha pensado em muitas possibilidades, né? Para celebrar essa data tão importante. E aí, com a pandemia, né? Com todas as atividades presenciais suspensas, a gente teve que mudar, a gente teve que adaptar algumas situações. Mas isso, para a gente, não foi tão complicado, porque a gente já estava desenvolvendo um trabalho nas redes sociais, né? Então, hoje, dá para se dizer que as redes sociais são a porta de entrada de qualquer empresa, instituição, né? Então, a gente segue desenvolvendo o nosso trabalho, né, através dessas ferramentas, né, que é o que a gente tem no momento, né? São as redes sociais, é justamente a forma que a gente tem de dialogar com os torcedores, com o nosso público, né? E o Museu do Inter há muito tempo entendeu, né, que boa parte do nosso público está nas redes sociais. Então, entendeu também a necessidade de estar presente nessas redes, né? Hoje o museu ele está fechado, né? Obviamente por conta da pandemia, né? Então a gente procurou intensificar o nosso fluxo de publicações, diversificar os conteúdos, né? Hoje o museu está presente em 3 redes sociais, que é o Facebook, o Instagram e o Twitter, né? Então, a partir dessas ferramentas, a gente procura se aproximar dos nossos torcedores, né? Se aproximar do nosso público que hoje não tem a possibilidade de visitar um museu físico, né? A gente não sabe quando é que vai ter essa possibilidade, né? A gente não tem previsão de reabertura, né? Então, a gente procurou criar mais conteúdos, né? Gerar mais interatividade com os torcedores, com o público, né? E aquilo que a gente sempre comenta, né, ainda antes da pandemia, né, o nosso objetivo com as redes sociais era ir além da exposição física, né? Então, a gente sempre procura criar conteúdos, postar fotos, imagens de objetos, enfim, que geralmente não estão na exposição física, né? Então, para vocês entenderem um pouco mais, a gente tem algumas postagens, que elas são postagens que acontecem todos os meses, né? Isso variando com outros conteúdos, né? A gente tem, por exemplo, o objeto do mês, que é onde a gente posta uma foto ou um vídeo do objeto, enfim, um objeto que não está exposto, né? O objeto está na nossa reserva técnica, e a gente conta um pouco mais sobre esse objeto para o nosso público conhecer aquele objeto, né? Ter a oportunidade, né? De ter esse contato com um objeto que não está exposto, né? Então, é uma camisa, é um par de chuteiras, uma bola, um troféu, né? Algo que vai além da nossa exposição, né? Como se fosse a nossa exposição virtual, né? Mas de uma outra forma. Então, a gente conta a história daquele objeto, fala um pouco da representatividade, né? A gente tem também o personagem do mês, a gente escolhe um personagem por mês para falar um pouco, né? Então, por exemplo, um jogador, um técnico, um torcedor, enfim, alguma figura representativa, né,
que se destacou na história do clube, né? A gente conta a história daquela pessoa, a gente fala, enfim, né? A gente também tem os feitos relevantes, né? Que é outro tipo de postagem. Aí a gente sempre fala também de um fato que aconteceu, né? Por exemplo, um título, um jogo importante, inauguração de algum espaço do clube, enfim, a gente sempre varia quanto a isso, né? Então, isso são fatos que geralmente não estão na exposição, né? A exposição é mais voltada para a história em si, né? Mas a gente não tem como detalhar, né? Então, nas redes sociais, a gente aproveita justamente esse espaço, né? Para poder detalhar um pouco mais a história do clube, né? A gente também hoje tem o TBT, então toda quinta-feira a gente relembra algum fato marcante também. A diferença do TBT e dos feitos relevantes é que os feitos relevantes a gente trabalha um pouco mais o conteúdo histórico, né? No TBT, geralmente, é alguma foto, algum vídeo, né? A gente também está criando uma interação com os ex-jogadores do clube, então a gente pede para eles gravarem um vídeo de até 1 minuto contando sobre uma recordação que eles têm com o clube, né, do tempo que jogavam no Inter, né, então eles contam em 1 minuto uma lembrança que eles têm, então a gente chama de TBT do craque, daí um ex-craque colorado conta a sua história, conta uma história, uma pequena história, enfim, relembrando esse momento importante, né? Então, agora a gente está alternando, né, entre vídeo, entre uma imagem, né? Ontem, a gente publicou, no caso, quinta-feira, a gente publicou uma foto do time feminino, né, da década de 80, a gente fez um trocadilho com o time atual das Gurias Coloradas, né, foi bem bacana também. A gente também tem o quiz, né, o quiz a gente coloca uma pergunta, uma foto, e coloca algumas alternativas, e o torcedor responde, né? O torcedor também tem a possibilidade de interagir, né? E falar um pouco sobre aquilo que está sendo perguntado, né? Qual o campeonato o Inter conquistou seu primeiro título, né? E assim por diante, né? E, claro, a gente está sempre procurando inovar, né? Eu acho que hoje é um desafio, né? Criar conteúdo para as redes sociais é um desafio. Agora, para museu também é um desafio ainda maior, porque a gente, de certa forma, tem que quebrar alguns paradigmas, né? Então, é um desafio traduzir, digamos assim, a linguagem do museu para as redes sociais. A gente sabe que rede social tem uma linguagem específica, né? O Instagram tem uma linguagem específica, o Twitter tem uma linguagem específica, assim como o Facebook. Então, a gente sempre procura estar de olho, né? Estar atenta para poder sempre levar o melhor para os nossos torcedores, né? Eu acho que a gente tem feito muito bem isso, né? Como eu falei lá no início, o museu há muitos anos entendeu que era preciso estar nas redes sociais, né? Que o público também consome esse conteúdo nas redes sociais, né? O público que vai até o museu não quer saber além daquilo, né? A gente tem as nossas mediadoras, elas contam a história do clube, né? Tem a visita colorada, enfim, mas o torcedor sempre é muito curioso e quer saber mais, né? E eu também, como torcedora, também quero conhecer mais sobre a história do clube, né? Então é isso que a gente oferece para eles nas redes sociais, um conteúdo extra, né? Daquilo que tem na nossa exposição física, né, que hoje, infelizmente, a gente está com as portas fechadas, né, a gente não sabe quando vai voltar, então a gente está aproveitando muito essas ferramentas, né, para criar essa interação, para se aproximar do nosso torcedor, né. E é claro que o setor de comunicação, né, que é o meu setor, tem muita colaboração, né, do setor de pesquisa, o setor de acervo, o setor educativo também tem colaborado muito, né, então a gente está sempre pensando em ideias, pensando em possibilidades, né, o que a gente pode fazer, o que é atrativo, né, a gente também, além dos conteúdos históricos, né, a gente procura buscar outras possibilidades, né, por exemplo, um meme, né, a gente fala muito, um meme que está na moda aí nas redes sociais, a gente tenta adaptar para o museu, né, então isso tem dado certo também, como a gente fala, um meme educativo, né, para as nossas redes sociais, né, para sair um pouco também da questão histórica, né, a gente também entende que a linguagem de rede social não deve ser uma linguagem dura, né, a gente procura quebrar um pouco isso também, né, e, bom, para mim, eu estou no museu faz já 1 ano e pouco, né? Para mim foi um desafio muito grande, né? Porque até então nunca tinha trabalhado, né, com o museu, diretamente com o museu, né? Então, para mim tem sido um aprendizado diário, né? Eu tenho aprendido muito com os meus colegas, né? Questão de objeto, como é que a gente pode contar melhor a história do objeto, como é que a gente pode contar melhor a história daquele personagem, né? Não perdendo, é claro, a essência, né? A ideia, né? Que a gente propõe de contar aquela história, né? Às vezes a gente se pergunta muito, poxa, mas o post está muito grande, o texto está muito grande, será que a gente corta, será que a gente deixa, enfim, a gente entende que ninguém lê textão, né, ninguém gosta de ler textão muito grande, mas a gente se preocupa muito em levar uma publicação completa, né, então a gente vai contar a história de um objeto, a gente não quer contar por cima, né, a gente não quer contar resumido, não, a gente quer contar
uma história detalhada, para que as pessoas, de fato, entendam, né, e conheçam aquele objeto, né. Então, hoje, o museu, a gente está tentando, né, pensar em outras possibilidades, enfim, de gerar mais conteúdos, né, de outras formas para o nosso público, né. Então, enfim, agora a gente está pensando em uma série de posts sobre bolas, né? A gente vai contar um pouco da história, a origem da bola, a gente vai aproveitar também o acervo que a gente tem de bolas antigas, bolas de campeonato, a gente vai aproveitar esse acervo que a gente tem para também contar para o nosso torcedor, né? Mostrar para eles que também a gente tem uma preocupação muito grande em cuidar muito do nosso acervo, né? Então, uma coisa importante também é isso, a gente tem uma equipe muito bacana que trabalha muito essa questão de preservar o acervo. Então, mesmo com o museu fechado, né, de vez em quando a gente vai para lá, a equipe técnica, a equipe de acervo, enfim, de pesquisa, cuida, vai lá, dá uma olhada, vê como é que está a situação, tem toda aquela manutenção, né, então o museu está fechado, mas a gente continua trabalhando nele, né, continua trabalhando nas redes sociais, continua trabalhando com o acervo que está lá, né, então é isso, eu acho que é essa forma que a gente encontrou, né, a gente já estava, como eu falei, a gente já estava trabalhando com as redes sociais há muitos anos, o museu já trabalha, né, e agora com a pandemia a gente intensificou esse trabalho, né, porque, como eu falei, as redes sociais hoje são a porta de entrada para qualquer instituição, qualquer empresa, né, da gente mesmo, né, então essa é a ferramenta que a gente tem no momento para trabalhar enquanto as atividades estão suspensas, né, claro que a gente gostaria de estar lá, né, de receber o público, né, até inclusive o museu ele ficou aberto um mês durante a pandemia, foi final de maio, se eu não me engano, até metade de junho, mais ou menos, seguindo, é claro, todos os protocolos de segurança, a pessoa entrava só de máscara, a gente media a temperatura, tinha álcool gel, distanciamento, seguindo todos os cuidados, né, mas, claro, muda muita coisa, né, já mudou muita coisa, a gente já entendeu que uma visita colorada, por exemplo, que a gente tinha, visita colorada, para quem não conhece, é o nosso tour pelo museu e pelo estádio, né, então, antes a gente tinha uma visita colorada de grupos de alunos, de pessoas, enfim, 60, 70 pessoas. Hoje a gente fez ali nesse mês com apenas 5 pessoas, né, mantendo o distanciamento. Então a gente já entendeu que a gente não vai mais poder trabalhar como antes, né? Então, grupos de crianças, de idosos também que vimos visitar, alunos, enfim, vai mudar muita coisa quanto a isso, né? Mas a gente está se preparando muito, né? Esse período a gente tem conversado muito, a gente faz reuniões com frequência para poder melhorar cada vez mais o nosso trabalho, né? E quando voltar, enfim, a gente poder oferecer, ainda continuar oferecendo para o nosso público, né? Um trabalho de qualidade, né? Como a gente sempre fez antes da pandemia. Gente, é mais ou menos isso, tá? Se vocês tiverem perguntas, por favor, me façam, estou aqui para compartilhar com vocês, também quero ouvir vocês, estou bem curiosa. Até eu conversei com a Dani, meu Deus, eu estou no meio de um monte de museóloga, o que eu vou fazer lá, né? Mas vou compartilhar a minha experiência, né? Então, é mais ou menos por aí na questão de rede social. Certo, muito legal, muito obrigada, Juliana, muito interessante mesmo. Agora, passando a palavra para a Cibele. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvimos bem. Porque eu nunca tinha participado. É tudo novo, né? Essas lives e tudo mais. Então, assim, a gente não sabe se está funcionando ou não. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, dos museus, para a gente estar participando, então, em conjunto, principalmente na pessoa da Priscila, né, que fez esse convite para a gente. Ficamos muito lisonjeados, porque, assim, a gente está vivendo um momento muito diferente, né, como a Juliana falou, a gente foi todo mundo pego de surpresa, aí a gente agora está dizendo, e agora, né, a nossa perspectiva lá como... eu sou museóloga, né, então, assim, a gente tem... o meu trabalho daí já é um pouquinho diferente daí da Juliana, a gente tá... Então, eu vou falar um pouquinho, assim, sobre essa questão, como é que o Grêmio está tentando desenvolver isso, né, porque a gente já tem 35 anos de história, o Museu do Grêmio, mas, assim, a equipe técnica mesmo faz poucos anos que a gente tem, então tem muitas atividades ainda que estão para ser desenvolvidas com o tempo, e a pandemia revelou um dado que a gente não tinha se dado conta, né, com esse cotidiano, essa correria, que as redes sociais estão aí, eu acho que agora também, com tudo que está acontecendo, veio para ficar,
não acho que não vamos, mesmo tendo esse pós-pandemia, a gente vai dar continuidade a isso, até porque se a gente parar para pensar hoje, esse momento que a gente está tendo aqui agora para conversar, né, museu lá do Passo Fundo, museu do Grêmio e do Inter, um fica no Humaitá, o outro fica o bairro Praia de Belas, aí então, tipo, essas distâncias acabam sendo eliminadas, né, então, assim, creio que para a gente pensar agora essa questão dos museus, amplificar eventos, unir a nossa comunidade museológica, né, para conversar mais, trocar ideias. Eu acho que isso veio para ficar, falando por essa perspectiva mesmo museológica, né. Mas, assim, o Grêmio, o que ele tem feito? A gente está trabalhando de forma remota, já faz um certo tempo, né, desde março, desde o dia 18 de março, estamos trabalhando, então, em home office. Como a gente não está podendo ter esse acesso ao espaço físico, a gente gostaria de estar fazendo outros trabalhos que no cotidiano a gente não consegue, como é trabalhar a documentação museológica e outras coisas, porque, assim, a nossa equipe também é muito reduzida, que é diferente dessa realidade do Museu do Inter, por exemplo, que tem uma equipe bem diversificada para todos os setores do museu, né? Então, assim, eu sou a museóloga do museu e a gente acaba fazendo meio que tudo, né? Então, assim, são equipes pequenininhas, a gente tem que dividir muito trabalho para poucas pessoas, mas assim, a gente tá fazendo muita, é incrível como a gente pensa assim, nossa, agora tá todo mundo em home office, então o trabalho encerrou. Não, gente. Parece que o trabalho dobrou depois agora com essa coisa da pandemia. Porque assim, ó, a gente está escrevendo o plano museológico, que era uma coisa que a gente não tinha tempo, então agora está todo mundo reunido, sentado, pensando estrategicamente. Porque o que eu penso? Eu penso que agora a gente vai ter que começar, os museus vão ter que começar a pensar mesmo nessa questão gestão, né? Porque é uma coisa que fica muito esquecida pelas instituições. Então a gente tem que usar esse tempo agora para revisar regimento interno, revisar a política de aquisição e acervo, é isso que a gente está fazendo agora, pensar também, porque assim, ó, outra característica do nosso museu é que assim, o arquivo, ele fica dentro do museu, o arquivo histórico. Então, assim, a gente tem mais uma demanda, então a gente está discutindo como é que a gente vai disponibilizar também, porque a gente já está pensando agora nas redes sociais, a gente já levou isso para os nossos superiores, né? Porque, assim, também tem toda uma fase de convencimento por que essa ferramenta é importante para o museu, o que um museu vai fazer com um Instagram, com uma página no Facebook ou no Twitter, vocês têm conteúdo para isso, então a gente tem que ter tudo planejado, escrever, então, esse planejamento de comunicação, prevendo estratégia anual para isso, o planejamento estratégico de conservação preventiva, então, tudo isso está sendo feito agora, na pandemia, que a gente está tendo esse tempo para sentar e botar a casa em ordem, né? Então, assim, a gente tá... outro projeto que a gente acabou de lançar para já captação de recurso mesmo, é a visita virtual em 360 graus para toda a parte expositiva do museu, porque, assim, o Grêmio, a gente tem, por enquanto, apenas 50% da exposição de longa duração pronta, né? Então, tem muita coisa ainda, é como a Juliana falou ali, a gente recebe, assim, quando eu estou conversando com o público no cotidiano, eles perguntam muito, tá, mas cadê a flâmula tal? Cadê a bola do Lara? Aonde é que tá as luvas do Mazzaropi? Gente, tá na reserva técnica. Aí as pessoas ficam me olhando assim, reserva técnica? Fica muito abstrato. Então, assim, a gente tem que pensar que o público, ele pensa de outra forma. A gente tem essa linguagem técnica, e às vezes a gente esquece que o nosso público não sabe que linguagem é essa. Nunca ouviu falar em reserva técnica, que coisa é essa de conservação preventiva? Ou então me perguntam, tá, gente, mas por que o museu daqui é diferente? Por que não é igual ao Olímpico? A gente tem que dar toda uma explicação. Então, eu penso que as redes sociais é uma excelente ferramenta, principalmente Instagram, para a gente poder também trabalhar esses conceitos que para a gente é técnico, que o nosso público não sabe, e às vezes pode gerar uma teoria da conspiração de coisas, de casos que a gente ouve, assim, que é surreal. Mas, assim, então, assim, eu penso que a gente vai ter que trabalhar mais para essa questão da gestão mesmo. E o que mais que o museu está fazendo? A gente está... outra coisa que a gente está pensando em fazer agora é começar a pensar em exposições virtuais, né? O Google Arts e Couture também é uma excelente ferramenta para a gente se apropriar,
para a gente produzir essas exposições pequenas, assim, bem curtinhas, mas que pode trabalhar algum objeto nesse ambiente virtual. Mas eu penso também que a gente tem toda essa democratização, né, através da internet. Mas a gente também tem que pensar, tá todo mundo com internet mesmo? Pelo que a gente tem acompanhado por esse problema da rede pública, que não está conseguindo levar a internet para os alunos usar de forma remota em casa? Tipo, a gente teve todo esse problema agora em época de pandemia, então são várias coisas, caixinhas que se abriram para a gente pensar e começar a pensar em soluções para tudo isso. Porque, realmente, a internet é uma excelente ferramenta para a gente começar a compartilhar acervo. Só que, assim, ó, a gente tem que pensar também que o espaço físico continua sendo essencial, ele não vai sumir, ele não tem como desaparecer, porque, assim, a gente trabalha com a materialidade das coisas mesmo. Então, a gente tem que pensar em soluções para poder reativar isso e ver novas formas. Então, realmente, fica aí um desafio para toda a comunidade museológica começar a pensar e, né, desenvolver. Eu acho que tá claro agora para todos os nossos gestores, né, da importância dessa ferramenta e dessa democratização, então, que a gente quer fazer do acervo. Deixa eu ver se tem... Bom, eu acho que é mais ou menos isso, eu vou deixar aberto, então, a questões para a gente estabelecer, então, esse diálogo entre a gente, para a gente fazer essa troca. Muito obrigada, Cibele, muito interessante as suas colocações também. E acho que ainda mais interessante a gente ter aqui esses dois pontos de vista que se cruzam, mas que são diferentes, né, da Juliana e da Cibele, enquanto social media, enquanto museóloga, né, porque o trabalho técnico, ele continua sendo importante dentro do museu, o cuidado com os acervos, né, mesmo durante a pandemia, então as redes sociais se fazem essenciais nesse momento, e o trabalho de gestão, como a Cibele colocou, pode ser fortalecido nesse momento, e são discussões muito interessantes que a gente pode levantar aqui. Acho que é um espaço de diálogo bem importante. Gostaria de passar a palavra para a Priscila, já que, na verdade, a Doris Couto, ela ainda não se fez presente conosco em relação ao Museu Júlio de Castilhos, mas se ela entrar, então a gente vai ouvi-la também. Mas, a princípio, Priscila pode fazer as suas colocações. Bom, boa noite, então, né, novamente, Boa noite. E os colegas que foram chegando. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a uma pessoa que me ajudou muito para que essa mesa redonda, virtual, fosse possível, que é a Aldrin. A Aldrin é minha colega no mestrado e trabalha no Museu do Inter. E a Aldrin foi de fundamental importância para que a gente pudesse estar aqui hoje conversando. Aldrin, muito obrigada, brigadão mesmo. Se não fosse a Aldrin, a gente não estaria aqui. Bem, hoje aqui a minha tarefa é de espectadora, né, de frequentadora de museus e de como é que posso dizer, da pessoa que vai lá olhar as redes, enfim, né, dos museus, e de professora que vai nas redes para buscar material para preparar a aula, né. Eu acho que casa bem o que as meninas falaram, tanto a Juliana quanto a Cibele, né, com a oficina, enfim, o compartilhamento de ideias que eu tive na segunda. Eu não gosto muito de oficina porque não é um manual, eu disse, né, na segunda, que não é um manual. Eu gosto de compartilhar ideias para quem quiser, para quem achar que está bom utilizar, pode adaptar, enfim, eu acho que a gente está aqui para compartilhar, né, das atividades que eu fiz em sala de aula, utilizando os espaços dos museus aqui de Passo Fundo, e tem uma das atividades que eu utilizo os museus do Inter e do Grêmio também, né, para aproximar a garotada aí dos conteúdos de sala de aula, para tentar cativar, né, a tentar aproximar, na verdade, significar os conteúdos, né, e dizer, então, que as redes sociais, né, enfim, o conteúdo que os museus lançam aí
nas redes, eles são muito importantes, porque essas aulas que eu preparei e que finalizaram com a visita nos museus dos clubes, né, foram de fundamental importância. Os estudantes, eles adoraram, porque eles são muito ligados ao futebol, né, e poder juntar isso, né, com a paixão deles, enfim, com os museus e fomentar, né, que o museu não é lugar só de coisa velha, né, tentar quebrar aquele senso comum, né, que eu acho que a educação para o patrimônio, né, aquele lugar de museu questionador, aquele, né, aquela sementinha que deve começar na escola e que nós, professores e professoras, precisamos estar atentos e instrumentalizados para trabalhar, né? E eu acho que os museus, né, tanto de Grêmio, Inter, e tantos museus aqui de Passo Fundo, com as redes sociais, têm sido potenciais, né, para esse lançamento de materiais nas redes. E também para o lazer, né? Para o simples deleite, enfim, né? A gente tem acompanhado, pegando o exemplo aqui dos museus de Passo Fundo, a galera tem se virado nos 30, eu tenho falado para a Paty, né, a Patrícia, que organiza e né, que eu tenho falado para ela que eles têm feito do limão uma limonada, porque eles estão com baixíssimo recursos humanos, eles estão em uma redução de funcionários, só tem a Patrícia, e estagiários, eles reduziram muito o número de estagiários, e estão produzindo podcast, e estão produzindo oficinas para colocar em canal de YouTube. Então, os estagiários estão, assim, de parabéns, porque realmente fizeram do limão uma limonada. E realmente estão mostrando que museus são espaços de aprendizado, são espaços que merecem, sim, respeito e merecem vida longa, como eu falei antes para o professor Rogério. Acho que importante esse momento, como a Cibele falou, de aproveitar para gerir, para pensar a gestão, porque quem trabalha em museu sabe que todo mundo faz tudo ao tempo todo, né? Tu organiza o acervo, tu limpa, né? Enfim, faz a conservação preventiva, tu vai montar a exposição, né? Tu vai atender a turma que está chegando, enfim, nunca se para pensar a gestão, né, Cibele e Juliana? Então, esse momento é importante, sim, também para pensar a gestão, e é importante para fortalecer esses laços que, pós-pandemia, como a professora Letícia Julião falou ontem na nossa live, vai retornar para o espaço físico, porque nada substitui o espaço físico. Eu quero muito retornar, quero muito ir de novo para o Museu do Grêmio, preciso ir para levar meu filho, que é gremista, né? Quero ir muito para o Museu do Inter, do meu time, quero muito voltar com os meus estudantes para o Museu de Artes, para o Museu Histórico e para tantos outros museus, né, que têm também se reinventado nesse momento. Eu acho que é um momento que veio, sim, para que a gente possa aprender, para que a gente possa fortalecer, mas que a gente possa entender que esses espaços, eles são muito importantes e que a gente não pode desistir deles. E que a gente tem que resistir mais do que nunca, né? Porque políticas culturais praticamente inexistentes, né? Sendo aí crachadas, né? Mas eu acho que nós vamos conseguir. Bom, gente, espero... É isso. Deixo aberto para perguntas, enfim, colocações.
E agradecer, só agradecer a todas que aceitaram o convite, a Aldrin por ter ajudado, enfim, e o pessoal do museu por ter confiado. Muito obrigada, Priscila, pelas suas colocações. Eu acho que isso é muito verdadeiro, assim, a gente vem se reinventando enquanto instituições, tanto o Mavris quanto o MHR, assim como todos os outros museus, acredito eu, né, nesse momento da diversidade, e é um momento da gente repensar os nossos fazeres também, de a gente repensar como a gente se coloca diante da nossa comunidade, porque no nosso caso, falo pelos nossos museus aqui, a nossa comunidade é a quem nós nos voltamos nesse momento, né? De não deixar desassistir desse público, de procurar ir ao encontro da maneira como nós conseguimos, né? Se fazer presente, mostrar que o museu não é um espaço estagnado, ele é um espaço vivo, comunicativo, que está em constante movimento, que procura se atualizar, que procura se adaptar sempre, para assim ir sobrevivendo, né? E ser esse espaço tão importante de democratização de acessos e de conhecimentos, né? Isso eu acho que é muito importante. E vamos deixar aberto agora, quem quiser colocar mais alguma coisa, falar suas percepções sobre esses assuntos, pode ficar à vontade. Quem quiser fazer alguma pergunta também pode mandar no chat ou abrir o microfone. Deixa eu ver se eu estou com o microfone. Eu estou com o microfone. Eu gostaria de parabenizar pelo evento, assim, sempre é muito bom, assim, quando a gente ouve falar sobre o museu. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou a professora Luciane Campana Tomazini e eu coordeno o setor educativo do Mavris, né? Nesse momento a gente está todo mundo online e as meninas realmente estão fazendo um trabalho maravilhoso e certamente uma boa parte disso sozinhas, porque a gente também está trabalhando com a questão da movimentação dos PPCs dentro da universidade. Então, está um movimento bastante intenso. Mas eu queria contribuir uma coisa que eu acho que foi bem legal que aconteceu durante a pandemia, que foi um encontro uma possibilidade de um projeto que foi os Juntos, né? Que o André Vezon, a gente teve uma conversa rápida, assim, do que vai acontecer nesse momento, o que vocês estão fazendo, e o André Vezon teve essa ideia de fazer um mapeamento de todos os museus de arte do Rio Grande do Sul. Ele pensou em museu de arte porque era a nossa área de trabalho, né? E aí ele criou esse espaço do Juntos como uma oportunidade dos museus trocarem informações e curtirem as páginas dos outros museus, para que desse uma visibilidade talvez para um público que não acessaria, né? Então esse projeto ele iniciou, na verdade, com uma conversa, assim, mas eu acredito que ele poderia nos ajudar muito, talvez pela questão da localização geográfica. Muitas vezes os museus deslocados dos centros ficam isolados por algum tempo, né? Então, me parece que as redes sociais, elas conseguiram aproximar de novo o público, esse público, né? E os próprios gestores, e a gente acabou se conhecendo entre todos os gestores dos museus. E aí, então, eu acho que foi uma coisa bem legal, assim, que aconteceu. E essa semana agora saiu, eles acabaram me convidando, mas por intermédio do museu, para participar do SEDAC, né? Que é do Centro de Cultura, mas pensando, na verdade, em trazer o nosso museu, que é o Ruth Schneider, para dentro desse espaço, né? E levar o interior do Rio Grande do Sul para dentro dessa discussão. Então, eu acho que essas pontes, elas se deram muito em função das mídias, né? Então, é muito legal, assim, eu acho que a gente descobriu vários talentos. A Jéssica é um dos nossos talentos do museu, que ela está fazendo uma série de lives e filmagens e coisas assim que a gente está vendo que os estagiários estão se profissionalizando, que isso é um sonho sempre. A Jéssica sabe que eu falo isso em aula, né? Ela é minha aluna também, que eu quero muito que os alunos sejam independentes da gente, né? Que os estagiários sejam independentes do trabalho que a gente fazia, né? Então, eu fico sempre muito feliz quando eu vejo as coisas acontecendo. A Priscila sabe quanto a gente batalhou por esse museu. A gente está sempre na cabeceira ali, tentando manter as coisas em andamento, né? Mas eu gostaria, não vou me alongar muito, de parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo, assim, porque realmente nós precisamos e muito, né? Nos manter em contato e vivos, todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Prof. Luciane, pela tua colocação.
realmente precisamos nos manter vivos e nos manter em contato, e acho que esse contato entre instituições vem para acrescentar muito na troca de experiências, né? Porque por mais que cada contexto seja único, como foi colocado no início, cada museu trabalha em um contexto único, então são contextos bastante diferentes, os museus em Porto Alegre, um museu no interior do estado, um museu de artes, né? Mas ainda assim são instituições museológicas e tem muito a compartilhar, né? Mais uma vez eu deixo aberto a palavra a quem quiser fazer alguma colocação ou se tiver alguma dúvida para as nossas convidadas. Eu vou usar as palavras da Dani, né, a coordenadora lá do Museu do Inter. Ela fala que gestão se faz todos os dias, né? E de fato, a Dani é museóloga, às vezes ela tem que me atender lá na comunicação, a gente pensa em conteúdo, às vezes ela está lá na história, está na pesquisa. Então, o trabalho de gestão hoje, ele é multitarefas, né? Multifunções, né? Porque a Cibele também, como ela falou, ela está fazendo várias funções acaba fazendo várias funções ao mesmo tempo, né? Mas tem que ser persistente, eu acho que esse, de fato, é o momento da gente se reinventar, da gente pensar, da gente sair da caixa, né, buscar ver o que os outros museus estão fazendo, o que outras instituições estão fazendo, extrair aquela ideia, né, para a gente, de repente, adaptar. A gente tem uma parceria também, às vezes a gente faz postagens trocadas com o Museu do River, com o Museu do Benfica. Eu gosto muito de acompanhar o que esses museus de outros países também estão fazendo, né? Museus também aqui do Brasil, também acompanho muito os museus aqui do Rio Grande do Sul. Enfim, estou sempre ligada em museus, né, nesse meio, né, para a gente também não cair na mesmice também, porque a gente sabe que rede social é muito dinâmico, a gente muda muito rápido as coisas, né, então a gente tem que estar atento o tempo todo, né, às vezes, claro, não é fácil, criar conteúdo não é fácil, né, mas a gente tem que estar sempre atento, tem que estar sempre buscando, né, eu sou muito ligada em rede social, até a minha rede social acaba que eu não mexo muito, porque eu fico mais buscando, pesquisando outras contas, outros perfis, enfim, para poder depois aplicar no trabalho, né? Então, mas isso é importante, esse é um desafio, eu acho, né? Porque cada vez mais as pessoas estão consumindo rede social, né? Estão consumindo a internet, estão na própria pandemia, né? Muitas pessoas que não estavam, ou não tinham uma conta no Facebook, no Instagram, hoje tem, né? Então, pode ser que são pessoas que não mexam tanto, mas elas estão lá, elas vão consumir algum conteúdo, né? Então, a gente tem que estar preparado para levar o melhor conteúdo para essa pessoa, numa linguagem que seja uma linguagem acessível para todo mundo, né? Então, tem muito essa questão que eu bato muito na tecla, né? A gente precisa ser uma linguagem que todos entendam, né? Que o museólogo entenda, que o jornalista, que qualquer pessoa que não tenha formação, uma pessoa mais simples, enfim, todo mundo entenda, né? Esse também é um desafio, né? Mas, como eu falei antes, a gente também tem uma colaboração muito boa da nossa equipe, né? A Dani me lembrou antes, a gente está com também 3 estagiários da história, o que facilita muito o desenvolvimento também de outros trabalhos, também não só de rede social, mas outros trabalhos mais na parte de pesquisa mesmo, que vocês sabem muito bem quanto trabalho, né, a gente tem no museu, né, na reserva técnica, é trabalho que não tem fim, né? E uma coisa interessante que a Cibele falou é que essa questão museológica, né, eu era um público mais leigo, que não entendia muito, né, então quando comecei no museu, uma coisa que me marcou muito, né, eu chamava exposição permanente, né, daí as gurias me explicaram, não, é exposição de longa duração, porque a gente não sabe se vai ficar aqui para sempre ou vai ficar, sei lá, por quantos anos, né? Então, isso são termos, enfim, que eu fui aprendendo e também fui passando para o público, né? Então, a gente criou alguns posts, inclusive, explicando para as pessoas o que é a reserva técnica, né? Então, às vezes, chega questionamentos para a gente, assim, mas por que o troféu de tal campeonato não está exposto? Aí a gente explica, né? Porque a gente tem um recorte na nossa exposição, a gente segue uma linha, a gente não pode simplesmente expor tudo que a gente quer, né? Imagina se a gente fosse expor tudo que está na reserva técnica, não ia ter como, né? Então a gente faz esse recorte, né? E aí a gente explica que a gente tem esse trabalho nas redes sociais justamente para dar visibilidade para aquilo que não está exposto, né? Mas chegam muitos questionamentos, é claro, né? Porque cada pessoa, enfim, tem um entendimento, cada pessoa tem o seu ídolo, cada pessoa tem um campeonato que marcou mais, as pessoas querem ver aquilo exposto, né? Só que, falando, museologicamente falando, né, e também falando bem da parte técnica, né, vocês sabem, existe um recorte na exposição, existe uma forma da gente contar, né, então aquilo é aquilo que a gente tem no momento, né, se lá na frente alguém quiser mudar, é outra história, a gente vai fazer aquilo que a gente tem no momento, né, então a gente sempre costuma explicar, né, justamente para esse público que não conhece muito, né, que não entende muito bem como é que funciona a parte do museu, né.
porque muitas pessoas têm essa visão, né? Não é só lá e colocar e expor, só que não, tem um monte de coisas por trás, né? Tem a questão da luz, a iluminação, a forma como tu vai enquadrar aquele objeto, são vários detalhes, né? As pessoas não têm esse conhecimento, né? Então a gente precisa traduzir para eles, né? Como a Jéssica falou, o museu está em constante movimento, e as pessoas às vezes não entendem, né? Que não é que museu, às vezes as pessoas acham que o museu está parado, que é só aquilo que está exposto, que é isso. E deu, não, a gente está em constante movimento, a gente procura sempre passar para as pessoas o nosso conhecimento, aquilo que a gente tem de melhor, né? E na medida que os questionamentos vão chegando, a gente vai explicando, a gente vai contrapondo, né? Enfim, dando a nossa versão, né, explicando da melhor forma possível. Muito obrigada, Juliana, realmente. Isso é bastante relevante. A Doris Couto se juntou a nós, no Museu Júlio de Castilhos. Então, gostaria de te dizer seja bem-vinda e passar a palavra para que você coloque as suas percepções acerca dessas adaptações que a gente está vivendo hoje com a pandemia em relação aos museus e ao trabalho dos museus. Acho que o seu microfone está fechado, Doris. Aí. Oi. Agora sim. Agradeço primeiramente o convite, um prazer estar com as meninas, com a Juliana, com a Priscila, com a Cibele, e concordo plenamente assim, com o que a Juliana colocava, né, dessa percepção. O público realmente não entende uma série de ações que existem nos bastidores do museu, né? É como entrar numa exposição de arte e achar que é só colocar quadros na parede e a exposição está configurada. Não, né? Existe um trabalho imenso, gigantesco, por trás da cena de cada sala de museu, né, que vai realmente configurando aquilo que se torna visível ao público. No caso do Museu Júlio de Castilhos, né, é um museu de muitos episódios, né? O museu mais antigo do estado, e a gente vem desde o ano passado, assim, passando por uma série de questões, né? Desde ficar trabalhando 3 meses sem energia elétrica, imagina você fazer a gestão de um acervo sem computador, sem nenhum mecanismo de consulta que não fosse as fichas. A gente retomou assim lá para a década de 1920, mais ou menos, do ponto de vista da gestão. Então, o Museu Júlio vem passando por isso. Na pandemia, então, na verdade, a gente já vinha num ritmo de trabalho bastante incomum do ponto de vista do que deve ser um cotidiano, uma rotina mais estruturada, né, de um trabalho que se consiga ter uma continuidade sem grandes sustos. E na pandemia, a gente já vinha planejando esse trabalho de apresentar o acervo, que não é inédito, né? Nós já tivemos em outros momentos séries de apresentação do acervo, que eram feitas através de postagens nas redes sociais, e a gente resolveu converter isso para vídeos, então, a partir da entrada de um estagiário de comunicação no museu. E aí passamos, então, a trabalhar essa apresentação do acervo nas redes a partir de vídeos. E aí, muito difícil fazer esse trabalho com toda a equipe fazendo as suas atividades desde as suas casas, porque, na verdade, era necessário fazer fotografia do acervo, enfim, tinha toda uma série de processos que se mantiveram no museu, né? Então, embora o museu estivesse de portas fechadas, as reservas técnicas, elas sempre demandaram atenção, o acervo precisava ser monitorado, enfim. E essas próprias ações de localizar a peça que se transformaria na temática do vídeo, precisava também de um trabalho presencial dentro do museu, na busca, na reserva técnica, na produção da própria fotografia, na pesquisa, que essa sim poderia ser feita à distância. Mas isso foi, assim, para a gente um grande aprendizado e é algo que veio para ficar mesmo, né? O Museu Júlio também ingressou no mundo das lives, né? Um pouco tardiamente, porque a gente tinha uma ilusão de que conseguiríamos voltar a ter a funcionalidade do museu aberto no mês de agosto. Lá, quando começou a pandemia, em maio, a gente projetava que agosto talvez fosse um mês de retomada mais efetiva com as atividades de abertura de visita ao público. Então, a gente percebeu que não era assim, que
não conseguiríamos mesmo estar recebendo nosso público no mês de agosto, e aí, então, se criou e se planejou um conjunto de lives, começando com o Dia do Patrimônio, em que a gente apresenta por 2 especialistas o conjunto escultórico missioneiro, né? E mais recentemente uma live com os museus de Portugal, que discutiu aí a retomada dos museus lá, como é que isso aconteceu, no sentido até de nos orientar um pouco por aqui. Mas então as ações vêm se dando nisso e também tem sido um momento de muita pesquisa. Nós estamos preparando 2 exposições novas, Narrativas do Feminino, que é uma exposição que traz o acervo do Museu Júlio, algumas peças inéditas serão mostradas, tem um recorte temporal de 1850 a 1950, então a história do feminino em 100 anos, através dos objetos do museu, e também Mulheres na Guerra Civil Farroupilha. Então, essas 2 exposições devem ter sido, nos últimos anos, as exposições mais pesquisadas, do ponto de vista de pesquisas mais aprofundadas, com mais tempo de pesquisa, justamente por conta da pandemia e pelo fato de não estarmos com o museu aberto e de poder haver uma dedicação maior a essas atividades que acabam não ficando relegadas a segundo plano, mas que a gente também não consegue dedicar tanto tempo quanto se gostaria e quanto se deveria, quanto se tem a rotina do museu a pleno vapor e com uma equipe reduzida, né? Então, isso acaba sendo um pouco a lógica, o modus operandi do Museu Júlio, agora, durante esse período de teletrabalho, de museu fechado e das pessoas operando desde as suas casas. Certo. Muito obrigada, Doris, pela tua colocação. Acho que vem muito de encontro ao que foi colocado, né? São instituições diferentes, mas que passam pelas mesmas situações, né? De equipe reduzida, de momento de olhar para dentro, de concentrar nesse trabalho mais técnico e de tentar ir ao encontro do público das formas como nós conseguimos, né? Alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta, algo a acrescentar? Ou nós vamos encerrando por aqui? Já são 19 horas. Acho que não. Vamos ver no chat. Gé, só deixa eu agradecer a Doris. Doris, muito obrigada por ter aceito o convite. A Ju e a Cibele eu tinha agradecido anteriormente. E você, eu te agradeço imensamente agora, tá? Muito, muito, muito obrigada. É um prazer imenso, Priscila. Assim, eu acho que é muito importante esses intercâmbios mesmo entre as instituições, e a gente percebe que não estamos sozinhos naquilo que fazemos, né? E que as colegas passam as mesmas circunstâncias nas suas instituições, enfim. E, obviamente, que o aprendizado de uma instituição e da sua equipe acaba sendo também um encorajamento de outras equipes e de outras instituições. Então, isso é muito bacana, assim. Nesse momento, por exemplo, nós estamos discutindo não só no âmbito do Museu Júlio, mas no âmbito da própria Secretaria do Estado, os protocolos de retomada, né? Então, como é que nós vamos fazer para higienizar todos os ambientes do museu a cada 3 horas com 2 pessoas na limpeza, enfim, né? Coisas desse tipo que talvez façam com que o Museu Júlio adie um pouquinho, mesmo quando outras instituições do Estado retomarem as suas atividades, justamente por conta da sua situação, da sua especificidade, enfim. Nós temos um piso hoje que não nos permite fazer a reabertura, porque ele não permite uma sanitização. Então, algumas coisas desse tipo que fogem um pouco desse mundo mais virtualizado, né, dos aspectos museais que a gente passa agora nesse momento de pandemia e como forma de encontro ao público, e que são, na verdade, o reflexo desse processo todo na tentativa, na busca do reencontro com o público, da reabertura, né, das nossas portas e tudo mais. Então, é um trabalho longo ainda, né, e em breve nós teremos essas 2 exposições Narrativas do Feminino. Ela será aberta virtualmente primeiro, porque ainda não temos assim uma previsão muito imediata de reabertura, mesmo quando a bandeira em Porto Alegre for mais favorável.
Então, a gente começa com essa exposição no formato Narrativas do Feminino, ela entra no formato virtual primeiro, e depois ela terá, então, a sua versão. Estamos pensando numa vernissagem diferente também, né, porque não se pode aglomerar, né, então, devemos fazer número reduzido de 5, 6 pessoas a cada 1 hora, então, diferente dos convidados que chegariam todos no mesmo horário, devemos passar um dia inteiro em vernissagem, alguma coisa do tipo, justamente por conta dessas novas contingências que a pandemia acaba nos trazendo, nos impondo. Certo. Mas é isso, muito grata pelo convite. Nós que agradecemos. Pessoal, eu gostaria de agradecer novamente, então. Peço, então, para que a gente também, né, continue, depois desse pós-pandemia, continuar discutindo, que as instituições fortaleçam os laços, né, não vamos deixar isso morrer, para a gente poder também lutar, né, por políticas culturais também no país, para continuar lutando, que a gente sabe que é da área, né, e que é uma luta diária para manter esses espaços abertos. Né? Mesmo não interessa se é instituição pública, se é privada, a gente passa pelos mesmos problemas. Então, assim, a gente precisa se unir, manter esses espaços vivos, continuar essa vivacidade para a gente dar continuidade no nosso trabalho, nas nossas atividades, que é tão importante, né? Exatamente. Até porque, né, Cibele, tanto o Museu do Inter quanto do Grêmio não são só museus dos clubes, né? São museus que fazem parte da história de Porto Alegre, da história do Brasil. Então, não só a história dos times, mas é muito mais do que isso, né? Então, é muito importante a gente continuar com esse debate, compartilhar ideias, eu acho muito legal. Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite que vocês fizeram para o Museu do Inter. Como eu falei, a Dani não pôde estar aqui presente, mas ela está nos acompanhando, né? E já ficamos muito empolgados em poder compartilhar com vocês e poder também levar muitas ideias para o museu. Então, mais uma vez, muito obrigada. O que precisarem, podem contar comigo, podem contar com o Museu do Inter. Estamos à disposição. Nós ficamos muito felizes com a participação de todos. Acho que foi muito engrandecedora toda essa discussão. Como a Cibele disse, é importante a gente estreitar laços, principalmente nesse momento. Então, e para o pós-pandemia também, né? Então, em nome de todas as instituições responsáveis pela promoção do nosso encontro de hoje, nós agradecemos imensamente a participação das convidadas que se dispuseram a estar aqui conosco hoje. E agradecemos também a todos que assistiram e que participaram da live. E gostaria de lembrar que ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube para que mais pessoas possam acessar posteriormente. Então é isso. Muito obrigada pela participação de todas e uma boa noite. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Boa noite. Se cuidem. Boa noite.